O que se desenrola agora é a revelação de um dos mais sombrios e meticulosamente ocultados mecanismos de controle social da antiguidade, uma prática tão brutal e antitética ao ideal heróico que Esparta projetou, que sua mera menção na literatura clássica é feita com um misto de repulsa e terror. Esta não é a história dos bravos hoplitas na passagem das Termópilas, nem a narrativa da austera disciplina da Agogé, que produziu guerreiros incomparáveis. Esta é a história do que os espartanos realmente faziam nas sombras, sobre o manto da escuridão e da lei secreta, a cripteia, o terror oficial e sistemático contra os elocas. Para entender a cripteia, é preciso primeiro despir Esparta de sua glória de fachada e confrontar sua realidade geopolítica mais fundamental. A sociedade lacedemônia não era um farol de liberdade, era uma máquina militar projetada quase inteiramente para gerenciar uma crise interna perpétua. O verdadeiro inimigo de Esparta não estava em Atenas ou na Pérsia, mas sim dentro de suas próprias fronteiras, a vasta, oprimida e sempre ameaçadora população de helotas. Estes não eram escravos comuns, adquiridos no mercado, eram os habitantes originais da Lacônia e da Messênia, subjugados pelo Estado espartano e reduzidos a uma forma de servidão estatal. Eles cultivavam a terra, sustentavam a economia e, em essência, libertavam os cidadãos espartanos, os homoioi, ou iguais, para se dedicarem exclusivamente à arte da guerra. Mas o paradoxo era mortal. Enquanto forneciam a riqueza, eles também representavam o risco existencial máximo. Os helotas superavam os cidadãos espartanos em proporções assustadoras, talvez 7, 10 ou até 15 para 1. A mera possibilidade de um levante helota era suficiente para paralisar a política externa de Esparta, e era o medo constante de um ataque noturno, de uma insurreição coordenada que moldava cada aspecto da vida espartana. O conflito, portanto, era inerente. Onde há opressão extrema e discrepância demográfica radical, deve haver um mecanismo de controle igualmente radical para não ter a paz forçada. A cripteia era esse mecanismo. Seu nome deriva da raiz grega para esconder ou secreto, sugerindo que esta não era uma operação militar aberta, mas sim algo que operava nas franjas da lei e na escuridão da noite. Muitos historiadores modernos e clássicos discutem se a cripteia era primariamente um rito de passagem ou um instrumento de terror. A verdade, quando destrinchada, revela que ela era, de forma diabólica, as duas coisas simultaneamente. Era a conclusão da Agogé, o teste final de resistência e astúcia para os jovens espartanos mais promissores e aptos. Mas, diferentemente dos testes de combate ou resistência física habituais, este teste envolvia uma missão singular: sobreviver nas margens da sociedade e, crucialmente, matar. O jovem espartano selecionado para ser um crípteis era lançado na região rural, muitas vezes na Messênia, o coração da inquietação helota. Ele não levava nada além de uma faca e talvez um manto fino. Seu objetivo era viver da terra, caçar ou roubar comida, mantendo-se invisível durante o dia. A sobrevivência já era um desafio brutal, ensinando-lhes a autossuficiência que seria inestimável em tempos de guerra. Mas a verdadeira finalidade da missão só se revelava ao cair da noite. O crípteis tinha uma licença não escrita e, em alguns momentos, explicitamente escrita para caçar helotas. A prioridade não era matar aleatoriamente, mas sim executar aqueles que eram considerados os mais fortes, os mais altivos, os mais inteligentes ou os mais prováveis de liderar uma revolta. O objetivo era a decapitação política e militar da classe helota, antes que pudessem sequer formar uma coesão. O horror desta prática reside em sua fria e calculada institucionalização. Não era um ato de vingança individual ou banditismo, era uma política de Estado, uma forma de terrorismo sancionado. E para que essa matança pudesse ser realizada sem mácula religiosa ou legal, os espartanos recorreram a um artifício legal chocante. Os éforos, magistrados anuais de Esparta com vasto poder, tinham o costume, ao tomar posse, de declarar formalmente guerra contra a população helota. Sim, uma declaração de guerra. Essa manobra legal tinha um propósito sinistro. Ao declarar guerra, eles liberavam os cidadãos de quaisquer tabus religiosos ou implicações de assassinato fonos, transformando o ato de matar um helota em um ato legítimo de guerra. Isso permitia aos cripteis agir sem se contaminar, garantindo que o ciclo de violência pudesse continuar indefinidamente sem afetar a pureza ritual dos guerreiros. Isso nos leva ao ponto de inflexão da nossa compreensão.
A cripteia não era apenas um treinamento extremo, era o ápice da repressão preventiva. Os jovens espartanos não estavam apenas aprendendo a se esgueirar, estavam sendo treinados para serem assassinos de elite, especialistas em guerra psicológica, cujo alvo principal era o próprio tecido social da força de trabalho que sustentava sua nação. O ciclo se desenrolava de maneira escalonada. Durante o dia, o Crípteis observava. Ele mapeava os movimentos dos zelotas nos campos, nas aldeias dispersas, nas rotas de abastecimento. Ele identificava aqueles que pareciam ter mais vigor, aqueles que falavam com mais autoridade, ou aqueles cuja presença física sugeria potencial de liderança. O espartano, faminto e endurecido pela vida selvagem, estava se tornando um predador silencioso, o fantasma da supremacia dórica. Ao cair da noite, ele atacava. As fontes antigas são dolorosamente concisas sobre os métodos, mas indicam uma predileção pela surpresa e pelo silêncio. A morte era rápida, sem testemunhas, destinada a deixar a comunidade elota em um estado de confusão e medo. Se um elota particularmente forte ou respeitado desaparecesse sem deixar vestígios, a mensagem seria clara para todos os outros. O Estado espartano estava observando e ninguém estava seguro. Este medo constante e difuso era o verdadeiro objetivo da cripteia. A essência desta prática revela a profunda paranoia que consumia a classe dominante espartana. Eles viviam sob uma pressão tão intensa que precisavam desumanizar completamente seus servos de Estado para sobreviver. A cripteia não era um sinal de força inabalável, mas sim o sintoma mais claro de uma sociedade que vivia à beira do colapso, mantida unida apenas pela violência preventiva. O desenvolvimento desta prática não foi estático, ela se adaptava às necessidades de repressão, mas a prova mais irrefutável de sua natureza como terror de Estado vem de um relato histórico particularmente sombrio. O historiador Tucídides, ao relatar a Guerra do Peloponeso, oferece uma passagem breve, mas aterradora, que serve como uma grande revelação sobre a escala e a intenção da cripteia. Ele descreve um episódio onde os espartanos estavam preocupados com a potencial deserção de elotas que serviam como tropas leves. Para testar a lealdade e, ao mesmo tempo, eliminar a ameaça, eles armaram uma cilada macabra. Os espartanos anunciaram que todos os elotas que haviam demonstrado bravura e serviço no campo de batalha seriam recompensados com a liberdade. 2.000 elotas de elite, os mais fortes, mais corajosos e, portanto, os mais perigosos em potencial, foram selecionados. Eles foram coroados com guirlandas, levados em procissão pelos templos e celebrados publicamente, simbolizando sua emancipação iminente. A comunidade elota deve ter sentido um lampejo de esperança, a possibilidade de ascensão social, de que o serviço pudesse de fato levar à liberdade, parecia real. Mas a realidade espartana era implacável. Tucídides relata friamente que, após a celebração, esses 2.000 homens foram feitos desaparecer. A grande revelação é que não se sabe exatamente como foram mortos, se foi pela mão dos cripteis, por exércitos regulares ou por algum método mais secreto, mas o fato é que eles nunca mais foram vistos. O ato foi um massacre premeditado, uma remoção cirúrgica de todo o corpo de potenciais líderes zelotas sob o pretexto de recompensa. Este evento monumental não foi um rito de passagem isolado, foi uma purga em massa, o clímax da política de terror que a cripteia representava em seu núcleo. Ele demonstra que o objetivo final era a aniquilação da liderança elota e a manutenção de um estado de medo tão profundo que a revolta se tornaria psicologicamente inviável. A cripteia, em sua forma mais extrema e eficaz, era o sistema de inteligência e execução de Esparta. O cripteis que sobrevivesse a essa provação e retornasse à cidade não era apenas um guerreiro endurecido. Ele era um homem que havia abraçado a necessidade da violência secreta para a manutenção do status quo. Ele havia cruzado a linha da moralidade humana e se tornado um agente do terror de Estado. Ele era um homoios completo, pronto para liderar uma sociedade que baseava sua existência na dominação brutal e na paranoia. A conclusão é inegável. A lenda de Esparta é inseparável de sua prática mais vergonhosa. O sistema que produziu Leônidas também produziu o assassinato noturno de camponeses. A força da cidade não residia apenas em seus escudos e lanças, mas também no medo que se espalhava pelas noites da Messênia. A cripteia era a fundação sombria sobre a qual o Estado espartano se equilibrava.
Esta revelação do terror oficial espartano nos força a reavaliar a totalidade de seu legado. Não se tratava apenas de treinamento para a guerra externa, mas sim de garantir a sobrevivência interna através da eliminação metódica e secreta de qualquer resistência potencial. Mas os detalhes sórdidos ainda permanecem. Como exatamente esses jovens operavam sozinhos? Quais eram as táticas de sobrevivência que permitiam a um adolescente matar 2.000 homens de uma só vez? E qual era o impacto psicológico a longo prazo dessa doutrinação no cidadão espartano comum? Na próxima parte, mergulharemos nos manuais de guerra invisíveis da Cripteia, explorando as táticas de guerrilha noturna, a distinção entre a função de espionagem e a função assassina. E, finalmente, examinaremos o legado duradouro que este terror impôs à sociedade espartana, revelando o custo humano e moral de viver sob o medo constante da rebelião. Prepare-se para desvendar os detalhes operacionais desta máquina de matar secreta. Aquele que era o neófito faminto, quase um espectro da disciplina espartana que o havia gerado, abandonava os confins seguros das muralhas de Lacedemônia e se dissolvia na noite. Não era mais um garoto, era agora uma arma não rastreável, um instrumento afiado de um terror estatal que operava na zona cinzenta entre a lei e o assassinato sistemático. Este é o ponto de inflexão, o clímax sombrio da Cripteia, onde a filosofia de ferro de Licurgo convergia com a necessidade brutal de sobrevivência política. O segundo gancho desta tragédia social reside no cinismo abissal com que os Éforos, as autoridades supremas de Esparta, manobravam a legalidade. Para garantir que estes jovens assassinos estivessem tecnicamente isentos de qualquer culpa religiosa ou cívica, a temida mancha de sangue, o miasma, era necessária uma preparação legal aterradora. Antes que os espartanos escolhidos partissem para a caçada, os Éforos declaravam ritualmente guerra aos ilotas. Não era uma guerra de fato, com exércitos em campo aberto, mas sim uma permissão, um salvo-conduto oficial para a matança. O Estado espartano, por decreto frio e calculado, transformava o assassinato noturno em um ato de serviço militar legítimo. Este ato resolvia a questão moral para o espartano e reforçava, para o ilota, que sua própria existência era uma ofensa passível de pena capital a qualquer momento. Contextualizar o cenário é revisitar a matemática da tragédia. Esparta era uma ilha de cerca de 10.000 cidadãos, em seu auge, muito menos depois, cercada por uma onda oceânica de talvez 200.000 ou até mais ilotas. Estes não eram meros escravos domésticos, eram a população original da Messênia e da Lacônia, subjugada e permanentemente servil, forçada a cultivar a terra que sustentava a elite guerreira. A revolta não era uma possibilidade, era uma inevitabilidade suspensa apenas pelo medo. O problema central, o conflito perpétuo da sociedade espartana, era como governar sem jamais relaxar a vigilância, como manter a superioridade psicológica e física de uma minoria sobre uma maioria esmagadora e ressentida. A Cripteia era a solução mais extrema e, ironicamente, a mais eficaz, o terror aleatório e focalizado. Os laços abertos da parte 1, o que exatamente estes jovens faziam e como isso os transformava, agora se fecham na densidade da escuridão. Eles se moviam com uma furtividade aprendida na mais dura escola de sobrevivência. Sua sobrevivência dependia da astúcia, da paciência e da total renúncia ao conforto. Dormiam em tocas cavadas na terra, bebiam de riachos remotos e sobreviviam caçando furtivamente ou roubando grãos, mas sempre longe dos olhos dos cidadãos espartanos. Ou seja, viviam como párias, os quais estavam caçando. O desenvolvimento da missão não era focado em represálias generalizadas. Este não era um massacre indiscriminado, embora isso também ocorresse em outras ocasiões, como o notório massacre de 2.000 ilotas sob o pretexto de liberdade. A Cripteia tinha um alvo cirúrgico, preventivo e extremamente sofisticado. Os jovens não caçavam o ilota fraco ou o covarde, eles buscavam ativamente os indivíduos mais perigosos para o regime, aqueles que demonstravam liderança natural, inteligência acentuada, força física extraordinária ou, mais perigosamente, aqueles que ousavam vocalizar um senso de injustiça ou esperança. A missão deles era uma forma primitiva, mas eficiente, de contra-inteligência e eliminação de ativos. Eles não esperavam a revolta, eles decapitavam a revolta antes que ela pudesse sequer formar uma cabeça.
Imagine a progressão escalada. A primeira semana era pura observação. O Criptênia, faminto e escondido, dedicava-se à vigilância meticulosa das aldeias ilotas. Ele mapeava rotinas, identificava os centros sociais e, crucialmente, isolava o alvo. O padrão era interrompido pela necessidade constante de sobrevivência. A fome e o frio eram tão implacáveis quanto a própria missão. Esta privação física servia a um propósito duplo: mantê-los alertas e garantir que, ao cometer o ato final, o assassinato fosse um ato de necessidade quase primal, desprovido de qualquer reflexão filosófica ou moral. Eles se tornavam predadores em estado puro. O equipamento era mínimo e letal. Não carregavam a pesada armadura de hoplita, que os trairia com o ruído. Muitas vezes estavam vestidos apenas em peles ou trapos escuros, e sua arma principal era o chifos, uma espada curta, ou preferencialmente um punhal dissimulado. Em muitos relatos, a ênfase é colocada na ação silenciosa, o estrangulamento ou o golpe de faca rápido e preciso no escuro, garantindo que o grito não alertasse a aldeia vizinha. O silêncio era a marca do sucesso. O reengajamento nos leva à perspectiva da vítima e o poder corrosivo do terror. Para o Ilota, a cripteia não era uma guerra, era a materialização da sombra. A escuridão não trazia descanso, mas a incerteza de uma morte aleatória e sem aviso. A paranoia era a ferramenta mais eficaz de Esparta. Se um homem forte desaparecia sem deixar rastros, se um líder comunitário inteligente era encontrado morto na estrada, isso enviava uma mensagem inequívoca. A opressão espartana era onipresente, invencível e invisível. Não havia lugar seguro. O Ilota não podia confiar na noite, nem nos vizinhos e nem em sua própria força, pois quanto mais forte ele fosse, maior a probabilidade de ser notado pelos caçadores que observavam das colinas. Esta pressão psicológica era a verdadeira genialidade perversa da cripteia. Ela assegurava a desorganização permanente dos ilotas. Como poderiam planejar uma revolta se qualquer sinal de coesão ou liderança era imediatamente extirpado por fantasmas armados? O terror imposto pela cripteia era um dreno constante de energia, esperança e resistência. Chegamos ao clímax e à grande revelação do propósito final. O Cripteia não era fundamentalmente sobre eliminar a totalidade dos ilotas, era sobre criar e manter o espartano. O jovem que passava por esta aprovação voltava transformado, não apenas fisicamente mais resistente, mas psicologicamente ajustado à brutalidade necessária para manter o Estado. Ele havia ultrapassado o limiar moral e legal, ele havia matado um ser humano, ou múltiplos, a sangue frio, sob a autoridade do Estado, e ao fazê-lo, havia provado ser digno de pertencer à elite homoioi, os iguais. A caçada era o rito final e mais cruel da agogê, o treinamento espartano. O retorno do Cripteia bem-sucedido era a prova final de que ele havia internalizado a lição mais importante de Esparta. A sobrevivência do Estado depende da absoluta e implacável subjugação do outro. A vida ilota não tinha valor intrínseco, era uma commodity a ser gerenciada através da violência. O jovem espartano agora era um cidadão completo, não porque era forte ou valente na linha de batalha, mas porque era capaz de cometer o ato mais sujo e crucial para a segurança interna, o assassinato político autorizado. O loop aberto da mancha de sangue é fechado aqui. A declaração de guerra prévia pelos éfaros era a absolvição religiosa e política. O espartano voltava puro aos olhos da lei, mas eternamente manchado pela experiência de ser um matador furtivo. Paradoxalmente, este rito de passagem o tornava mais espartano, mas também talvez menos humano. Essa dissonância, essa necessidade de viver em uma sociedade que exigia a negação constante da humanidade do outro, era o preço pago pela estabilidade de Lacedêmonia. A conclusão, o payoff final, é rápido e chocante. A cripteia funcionou. Ela impediu as grandes revoltas ilotas por séculos, exceto em raras ocasiões de catástrofes naturais, como o terremoto de 464 a.C., quando a oportunidade superou o terror. Mas o custo foi astronômico. Esparta se tornou um dreadnought social, uma máquina de guerra focada inteiramente em sua sobrevivência interna. A necessidade de manter os ilotas subjugados através de mecanismos como a cripteia amarrou Esparta permanentemente. Eles não podiam se engajar em campanhas prolongadas ou distantes, pois o espectro de uma revolta interna, alimentada pelo ressentimento e pela ausência dos soldados, estava sempre presente. A cripteia garantiu a estabilidade interna ao custo da expansão externa e, finalmente, do esgotamento demográfico e cultural.
Esparta era a única polis que vivia em estado de sítio eterno, e a sombra do jovem assassino, rastejando nas colinas sob o manto da escuridão, era o símbolo máximo dessa prisão que eles próprios construíram. A força espartana, admirada por sua disciplina e bravura, estava, na verdade, alicerçada sobre um pântano de terror institucionalizado, onde a sobrevivência da elite era medida em corpos de escravos líderes encontrados na madrugada. A história da Cripteia é o lembrete final de que por trás do ideal de perfeição guerreira espartana havia uma máquina política fria e calculista, disposta a pagar o preço mais alto em humanidade para manter sua ordem social rígida. Se você deseja explorar ainda mais as profundezas das práticas sociais espartanas e entender como a repressão dos ilotas moldou a política externa de Lacedemônia, busque a parte 1 deste relato, ou mergulhe nos detalhes sobre a Batalha de Esfactéria, onde a ameaça ilota quase forçou Esparta a se render em nome da segurança interna. A história de Esparta é inseparável do medo que ela gerou e do medo que a consumiu.